de Jesus Cristo. Queridos amigos, público presente, a nossa saudação, o nosso muito obrigado pela vossa presença. Eu gostaria de lembrar que esta apresentação está também sendo encaminhada para a cidade de Coimbra, onde nós estamos, de uma certa maneira, presentes também no terceiro projeto Saúde e Luz, sempre organizado para e por Coimbra. A nossa alegria de estarmos juntos, a nossa ideia é de podermos fazer hoje uma atividade de estudo e que tem a ver com um tema ligado ao projeto Saúde e Luz, em que nós vamos estudar com alguns detalhes a mais sobre o pensamento e a sua relação com a saúde humana e assim por diante. A nossa ideia fundamental é que tudo aquilo que nós aprendemos em medicina, seja na teoria, seja na prática, cada vez mais nós vamos poder aliar às questões que aprendemos a partir da doutrina espírita. Então, quando pensamos nesta fronteira entre pensamento e saúde, temos inúmeras possibilidades dentro deste estudo e nós vamos então procurar fazê-lo de algum modo a partir de agora. Me acompanhem, por favor. Antes de tudo, a ideia sobre o que é o pensamento. E aí nós vamos buscando Descartes, lá no século XVII, filósofo de grande importância, conhecido de todos, na história do pensamento da própria humanidade, quando ele diz: a essência do homem é pensar. E aí ele completa uma reflexão dele, quando ele diz: sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, conclui ele, quem pensa é consciente de sua existência, e aí vem a frase mais conhecida: penso, logo existo. Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental de cada ser humano, e nós diríamos encarnado ou desencarnado. Pensar permite aos seres modelarem o mundo e com isto lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos. O pensamento, vejam, é construto e construtivo do conhecimento, ou seja, o pensamento constrói o conhecimento como um todo, e o conhecimento é parte fundamental da questão do pensar da criatura humana de um modo geral. O principal veículo do pensamento no processo de conscientização é ele próprio. A atividade de pensar refere ou confere ao homem asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade, que é o que nós precisamos quando estamos como espíritos encarnados vivendo aqui na Terra. Etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa. Em sentido amplo, podemos dizer que o pensamento tem como missão tornar-se avaliador da realidade. Por isto, na condição humana, pensamos todos. Se nós buscarmos algumas reflexões adentrando uma outra fronteira que tem a ver com o conhecimento da própria física, ainda física clássica, nós, buscando na literatura espírita, nas obras de André Luiz, encontramos: pensamento é uma radiação da mente espiritual e se origina do chamado corpo mental. É uma radiação eletromagnética e por isto mesmo, como todas as demais, o pensamento está associado a um campo, que é o campo mental, a uma força, que é a força mental, e a uma energia, que é a energia da mente. É ponderável, é como se pudesse ser pesada, constituída de partículas, chamados de fótons,
Todas as radiações eletromagnéticas têm os seus fótons, e o pensamento também tem. De tal maneira que o pensamento tem um caráter dual, eu diria, uma dupla personalidade. Funciona como onda e se transmite, e também funciona como partícula, e por isto mesmo vai poder interagir com a matéria. De tal maneira que, na origem do centro coronário, lá no perispírito, para a córtex cerebral, para todo o sistema nervoso, para todas as células, e se irradia, claro, para o exterior, além da própria pessoa, além da sua vizinhança. De tal maneira que nós vamos encontrar a ideia de uma relação entre as ondas do pensamento como as ondas do rádio, do raio-x, de raios cósmicos, que são os que têm mais alta frequência e têm propriedades de onda e de partícula, como comentávamos antes. Este aspecto de ser onda e partícula ao mesmo tempo é muito importante para que nós entendamos certos fenômenos próprios e que vão ter a ver com as questões da relação entre o pensamento e a saúde. Irradia-se, portanto, a curtas e grandes distâncias e interage com a matéria, especialmente o corpo físico, e sua vizinhança também, e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil. E, portanto, nós temos a nossa psicosfera, que vai ser uma psicosfera maior ou menor, e de uma determinada qualidade, de acordo, portanto, com a frequência vibratória daquilo que nós somos, que tem a ver com aquilo que nós pensamos. Poderíamos lembrar que o pensamento, meus amigos, é o atributo essencial do Espírito eterno. É o propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, seja na Terra, onde nós estamos e vivemos, seja em qualquer parte, buscando cada um deles, filhos de Deus, a sua felicidade. E tudo depende de alcançarmos esta felicidade quanto aos padrões da nossa condição de pensar e suas consequências, como, por exemplo, o nosso agir. Buscando Allan Kardec, nós vemos o mestre lyonês na Revista Espírita, lá de dezembro de 1868, dizendo: sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Sigamos adiante. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. E aí os amigos espirituais dizem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Voltando às nossas reflexões. Características do ser humano, nós não aprendemos assim que do princípio espiritual nós alcançamos a condição hominal. E a partir daí, algumas características vão fazer parte da nossa vida de um modo geral. Primeiro, a ideia de pensamento contínuo. Portanto, enquanto nos animais ele é fragmentado, na nossa condição nós pensamos continuamente. E isto tem a ver com os processos de saúde e de doença também, como vamos ver depois. Consciência de nós mesmos, que é outro atributo da condição humana. Sabemos quem somos e sabemos as nossas principais, como que características. E a outra questão, que é, vamos dizer, apanágio dessa nossa condição humana, é a questão do livre-arbítrio, que é algo que nós ganhamos e vamos tê-lo para o resto das nossas existências e, portanto, para a eternidade. Para que tenhamos uma ideia da importância do pensamento quando vamos estudá-lo mais detidamente, o pensamento estabelece relações com uma série de questões que são questões da vida humana. Sempre foram, sempre existiram e vão também nos acompanhar definitivamente. Como a ideia, o raciocínio e o conhecimento. Esta é uma noção. O pensamento tem a ver, claro que com tudo isto. Ações, atitudes, escolhas, decisões,
a importância da relação com a vontade, a memória, a consciência, a intuição, a comunicação espiritual, o deslocamento dos espíritos, encarnados ou desencarnados, saúde e doença, que é o nosso tema, e a relação do pensamento com tanto a evolução material como a evolução espiritual, e também a relação do pensamento com as questões do sentimento. Seguindo adiante, nos domínios da mediunidade, André Luiz nos acena com a ideia, comparando o pensamento e a mente com a lâmpada. Enquanto a lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesmo os fótons, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força do pensamento com que influímos agora no espaço mental, que é um espaço próprio. Seguindo adiante, ele também nos traz no mesmo livro, o pensamento não escapa às realidades do mundo corpuscular. Emmanuel agora nos traz no livro Pensamento e Vida. Pensamento é o gerador dos infracorpúsculos, trazendo uma ideia fotônica, uma ideia já vinculando mais à questão da matéria, das linhas de força do mundo subatômico, e ele é criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, saúde ou doença, segundo a vontade que o exterioriza e que ao mesmo tempo o dirige. Quando nós olhamos para cá, nós percebemos que, por exemplo, para entrarmos na nossa questão, quando trabalhamos a questão dos vícios morais, os vícios mentais, como orgulho, egoísmo, vaidade e outras questões, nós entendemos que estas vão gerar atitudes destrutivas, que vão, por sua vez, levar a aspectos que tenham a ver, por exemplo, com as lesões que vão ocasionar prejuízos que podem levar a doenças clínicas e mentais, relacionamentos difíceis, desajustes, de tal maneira que estas coisas todas têm origem na alma imortal, porque a partir da alma, a geratriz dos pensamentos, nós vamos encontrar os efeitos de todo porte. Aqui nós temos a ideia de ação e reação. Num outro livro, André Luiz nos traz a ideia, no contato com o assistente Silas, cientifica-se que o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Abrindo uma perspectiva interessante sobre isto também, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de forças criadoras, fixando-se-nos no espírito, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa atenção. E ele vai adiante dizendo que toda mente é dínamo gerador de força criativa, produzindo o pensamento que atua, a afeição de onda, projetada com velocidade muito superior à da luz. Para que tenhamos algumas reflexões em paralelo, a ideia de que quando examinamos a questão do pensamento quanto à física, alinhavamos as noções de pensamento como onda eletromagnética, mas nós também temos a ideia de um modelo já entrando pela física moderna, pela mecânica quântica, a ideia de uma modelagem para explicar uma série de questões interessantes. Talvez vocês já tenham ouvido falar num experimento que foi desenvolvido algumas décadas atrás por um físico chamado Jacobo Grimberg Zilberbaum. E este físico, ele faz o seguinte experimento. Ele coloca dois amigos de anos a pensarem um no outro durante mais ou menos meia hora. Coloca um num determinado prédio e outro no outro prédio, distante. E cada um deles como que com uma espécie de vestimenta em registros de eletroencefalograma.
Pois bem, tudo devidamente registrado, mas o mais interessante, cada um dos dois dentro de uma gaiola de Faraday, que é um artifício, vamos dizer assim, que permite que nós tenhamos o isolamento completo de qualquer radiação eletromagnética que saia ou que chegue para quem está dentro daquela gaiola. Portanto, na medida em que um deles era estimulado, nós percebíamos os registros, as alterações do eletroencefalograma e imediatamente, no outro caso, a outra pessoa, o eletroencefalograma dele mostrava exatamente o mesmo padrão de alterações que nós víamos no primeiro. Se os dois estão em gaiolas de Faraday, a ideia de pensamento como radiação eletromagnética, ela não pode ser exclusiva. Nós temos que entender que há algo mais, que nós chamamos na física moderna de não localidade. Existem os fenômenos locais e os fenômenos não locais. E este é tipicamente um fenômeno que só tem explicação pela mecânica quântica. É como um determinado físico escreveu uma vez, Stephen Hawking. Quando nós temos uma borboleta batendo asas em Tóquio, ela pode fazer chover em Nova York. O que dá uma ideia para nós de rede, e é um entrelaçamento. E esse entrelaçamento, ele é quântico, ele não é clássico. E isto tem inúmeras questões, que são questões como que práticas, e questões filosóficas, e questões que são também, vamos dizer assim, encaminhando cada um de nós a reflexões sobre a questão de família espiritual, e a ideia já trazida por Filomeno de Miranda, quanto à questão de que quando alguém evolui, cumprindo as leis de Deus, ele leva consigo a humanidade inteira. Mas também, quando alguém age criminosamente, esta pessoa cai e leva ao mesmo tempo a humanidade inteira consigo, e este é uma fenomenologia muito interessante, com inúmeras consequências para nós também. De tal maneira que aqui nós vemos a figura de um dos pacientes estudados e a ideia de alguns detalhes sobre a experiência em si. Para que a gente tenha uma ideia de partículas que, agora se sabe, elas podem como que viajar a velocidades superiores à da luz. Os físicos, de um modo geral, teóricos e experimentais, procuram isto há décadas. E aqui nós vemos a ideia de físicos chineses encontrando em medidas tecnicamente impecáveis a ideia de que a velocidade destes fenômenos pode ser 10.000 vezes a velocidade da luz, o que é uma coisa inusitada e que também tem a ver com os nossos pensamentos. Na questão geral da vida humana, mas também na questão relacionada aos aspectos quanto à relação com a saúde e também com a doença em si. Aqui um detalhe sobre o experimento em si, que nós não vamos aprofundar nesta ocasião. E a ideia, portanto, se quisermos buscar na literatura espírita pensamento como onda, lembrando de novo mecanismos da mediunidade e evolução em dois mundos, ambos do autor espiritual que é André Luiz, e buscando também Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, em que nós vamos ver ela, a entidade tão querida, falando para nós a respeito das questões mentais, atributos dos espíritos humanos que somos nós. Aí está a figura de Joana e ela diz: o cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitáveis danos ao próprio indivíduo, ao meio em que se movimenta, à sociedade de que faz parte integrante. E Joana continua e diz: não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos, e se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade, o que significa, muitas vezes, adoecer.
Seguindo adiante, buscando um outro autor que entrelaça estas questões, quando vemos ele dizendo, um mestre indiano já desencarnado, e ele diz, o homem semeia um pensamento. Vejam que as coisas começam na questão do pensamento, e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino, relacionando na origem o pensamento e do outro lado, na outra condição, no outro extremo, a questão do nosso destino, relacionado a quem somos e, portanto, o que nós pensamos. E ele é Swami Saraswati, que é conhecido por um outro pseudônimo. Se buscamos agora uma outra vertente de ideias, nós vamos ver ali a questão do paradigma mente e corpo. Pensamento que tem a ver com a mente. Corpo, que muitas vezes é a sede que mais preocupa quando estamos encarnados, quanto às enfermidades que existem há milênios, como que visitando a criatura humana em qualquer parte do mundo. Essa abordagem mostra muito claramente, sem nenhuma dúvida, que as causas, desenvolvimento e prognóstico dos transtornos são determinados pelas interações de fatores psicológicos, sociais e culturais, mas com a bioquímica e a fisiologia, que tem a ver com a biologia e com o processo de doença no corpo. A bioquímica e a fisiologia não estão desconectadas e não diferem do restante das experiências e eventos de vida do indivíduo. Seguindo adiante, esse sistema está baseado em estudos atuais que relataram que o cérebro e os seus processos cognitivos funcionam em extraordinária sintonia. Consequentemente, aceitar o complexo cérebro, corpo, mente, hoje é possível quando sabemos que os três sistemas, o neurológico, o endócrino e o imune, possuem receptores em células críticas que podem receber informação via moléculas mensageiras de cada um dos outros sistemas. Este quarto sistema é a mente e, portanto, a origem dos nossos pensamentos, sentimentos, crenças e esperanças é a parte do funcionamento do cérebro que integra o paradigma psico-neuro-imunoendocrinologia, que é hoje uma especialidade dentro da medicina. A interação corpo-mente, mente-corpo, um funcionamento explícito do cérebro, seja ele o espiritual, do perispírito, seja ele o físico, do corpo orgânico, é crítica para a manutenção da homeostase e para o bem-estar. Se nós buscamos a questão agora da definição de saúde, existe uma que é a definição que temos que buscar e devemos fazê-lo da Organização Mundial de Saúde. Buscando aquela que está em projeto, como que nos encaminhando para uma característica nova e melhor, um estado dinâmico de completo bem-estar, físico, mental, social, espiritual, incluindo as questões agora da mente humana e do espírito, e não meramente, como foi no passado, a ideia antiga de apenas a ausência de doença ou enfermidade. Esta é uma proposta que já tem a data do ano de 1998. De tal maneira que Emmanuel nos traz, ligado a isto, saúde é a perfeita harmonia da alma, como que enfocando a questão da saúde, em primeiro lugar, na questão do espírito, que em sendo encarnado, claro, que nós chamamos alma. Vejam que coisa interessante, para que tenhamos ideia de como as pesquisas estão avançando neste sentido, e o paradigma médico espírita segue a sua jornada evolutiva. Vejam só, nós estamos ali lendo a ideia de uma
ciência da saúde revolucionária chamada psicoendócrino-imunologia, e a ideia, portanto, um novo paradigma na compreensão e no tratamento das doenças, a consideração de aspectos novos e da sua interligação entre cada uma das etapas e dos sistemas. Vejam só o título que temos aqui ligado à nossa questão: como a mente causa prejuízo ou favorece a cicatrização e o tratamento da questão das doenças no corpo. Como a mente pode prejudicar, mas a mente também tem, como nós vamos ver, a capacidade de, em havendo certas emancipações e certos cuidados, ela é capaz de trazer de volta a questão da saúde anteriormente perdida. Aqui uma outra questão, também publicada em língua inglesa, a psique, o sistema imunológico e os problemas na saúde e na doença, relacionando o psiquismo à questão da baixa imunidade e, por causa dela, o favorecimento de certas doenças infecciosas e também doenças neoplásicas, doenças ligadas à oncologia e ao câncer de um modo geral. Para que tenhamos uma ideia de que o caminho é este, nós vamos encontrar na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, num dos centros médicos próprios desta universidade, a questão da medicina mente e corpo. E algumas questões ligadas à espiritualidade, quando eles comparam pacientes com AIDS, que eram pacientes com as mesmas apresentações de doença, os dois grupos eram comparáveis, e nós vamos encontrar, por exemplo, que aqueles de um determinado grupo que eram ligados às questões espirituais, às questões da fé, a questão da religião num determinado tipo de um conjunto de expressões, esses tinham, e têm ainda hoje, uma evolução melhor, um prognóstico melhor, afora a redução, a diminuição dos seus sintomas. Esta é uma pesquisa que é relativamente recente também. De tal maneira que nós podemos ver na integração, chamada integração mente-corpo, tudo começando na alma imortal, que gera propriamente a partir do seu corpo mental os pensamentos. Esses pensamentos se espalham através do centro coronário, ou chakra coronário, que é residente no perispírito, ligado a núcleos relacionados à anatomia do sistema nervoso central, do encéfalo, que nós chamamos de tálamo e região diencefálica, que é parte do cérebro humano, e dali nós vamos ver o espalhamento para toda a córtex, e dali, por fenômenos que hoje a gente já começa a analisar, vão se espalhar para todo o conjunto das células que fazem parte do organismo humano. De tal maneira, o centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí verte o pensamento, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, como já podíamos imaginar. Para que tenhamos uma ideia de que esta fronteira avança, espiritualidade e cura em medicina. E ali estamos na chamada de um evento que é promovido pela Harvard Medical School, recente, onde esta disciplina e estes encontros se dão como que regularmente já há mais de uma década. Se nós buscarmos questões ligadas ainda ao pensamento, poderíamos lembrar o que é o pensamento, lembramos a importância do sistema nervoso, da córtex cerebral, que por sua vez está importantemente vinculada ao perispírito e ao cérebro perispiritual e à alma imortal, que não tem propriamente a forma humana. Mas a ideia de que temos no corpo físico de um adulto 100 bilhões de neurônios. Se nós relacionarmos a vida dos neurônios e a ideia das células, seja a célula do fígado, do pulmão, sejam quaisquer sistemas orgânicos, nós vamos ver que são 50 trilhões de células no adulto, 10 trilhões numa criança recém-nascida, e aproximadamente isto, todas essas células, elas mantêm
por diversas maneiras, vínculo com os pensamentos originados de cada alma, que é o ser encarnado, dono daquele corpo. Seguindo adiante, nós olhamos ali antes a ideia da complexidade de uma única célula. E nós temos fatores que nós vamos examinar agora, que relacionam os pensamentos tanto com o DNA do núcleo das células, como algumas questões que estão propriamente no citoplasma, no citosol, que é a parte que envolve a condução de cada núcleo e que tem a ver com a estrutura celular e diversos mecanismos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos próprios da nossa condição humana. Reparem uma coisa interessante, a ideia dos biofótons. O que são biofótons? Nós falamos de fótons quando nos lembramos de qualquer tipo de radiação eletromagnética. Lembramos, inclusive com o André Luiz, dos fótons dos pensamentos, entendendo o pensamento como radiação eletromagnética. E quando olhamos para cá, vemos uma figura que é o resultado de uma pesquisa feita no Japão, em que nós vamos ver imagens de uma determinada pessoa, ali em cima e à esquerda, junto da letra A, como que a experiência foi feita. Ali, um dos pacientes, e nós vamos encontrar a imagem mais amarelada, avermelhada, esverdeada ou azulada, de acordo com a quantidade de biofótons, agora mapeando as regiões do paciente de uma maneira geral. Quando olhamos para cá, nós percebemos que na cabeça da pessoa é onde nós temos uma quantidade como que maior destes elementos que nos acompanham a vida. Sempre foi assim, só que agora nós estamos conseguindo como que interrelacionar estas questões. Biofótons, na verdade, são fótons originados dentro do núcleo de cada célula e que tem a ver com o DNA. É um tipo de radiação laser, mas é um laser, portanto, um feixe de luz coerente, mas de muito baixa intensidade, mas que existe em todas as células vivas e especialmente nas células vivas dos mamíferos e também, claro, da nossa condição, que é a condição humana quando estamos encarnados. De tal maneira que todas as células vivas emitem uma radiação específica de intensidade muito fraca na faixa de frequência do micro-ondas e que possui natureza laser, como dizíamos. Essa irradiação é composta de biofótons, fótons por uma estrutura simples biológica, que é a estrutura celular. Eles parecem ter um impacto decisivo nos processos de comunicação e integração entre as células. Por isso nós podemos buscar a questão dos biofótons, que vem, vamos dizer assim, sendo alvo de pesquisas cada vez mais amplamente na própria questão da ciência, a relação entre consciência, espírito, pensamentos e o organismo físico. E tudo tem a ver com a estrutura nuclear daquilo que é onde estão os genes, onde está o código genético, que é o DNA. De tal maneira que há um autor chamado William Tyler, o modelo psicoenergético que ele desenvolve. Ele é mérito da Universidade de Stanford, tornando ainda mais plausível a atuação de um campo de biofótons para explicar os processos de interação entre a consciência e a matéria. Ali uma pequena figura deste que é o Tyler, e uma outra questão, já examinada outro dia, que é a questão dos bióforos. Só que quem introduz essa questão, e ela é um pouco diferente dos biofótons, é o próprio André Luiz. E aí nós vamos encontrar em Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e de Valdo Vieira, nós vamos encontrar, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, enquanto que o outro era no núcleo da célula, este é no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem
ou do mal, está lá na obra citada. Quando nós nos referimos a este artigo, ele é um lídimo exemplo da relação entre as questões mentais e a questão do corpo físico. A nossa área de trabalho é a cardiologia, e quando trabalhamos em unidades de terapia intensiva, onde internam os doentes com infarto do miocárdio, nós podemos perceber, e vários autores fizeram esse estudo, que quando nós temos o grupo de doentes infartados e vemos os que têm depressão, e ao mesmo tempo infartam, comparando com os que têm um infarto, mas não são deprimidos, aqueles que têm depressão têm uma evolução clínica pior, em média, e morrem ou desencarnam em um número expressivamente maior. Outra questão que também é analisada neste artigo é que o número de pacientes, se eu pegar 100 pessoas que não são deprimidas e comparar com 100 pessoas com depressão diagnosticada pelos seus respectivos psiquiatras, nós vamos encontrar que os deprimidos infartam em maior quantidade se eu comparar com a população que não tem depressão, sugerindo para nós problemas do pensamento, problemas da mente humana se correlacionando com uma questão importante, que é a questão de uma das mais importantes doenças que estão em toda parte, que é a questão da doença arterial coronariana, das síndromes coronarianas agudas e do infarto agudo do miocárdio. Quando nós olhamos para esta é a figura de uma célula, onde nós encontramos, a partir do núcleo, uma irradiação mais importante. De tal maneira que quando olhamos para lá, nós vemos como que campos diferentes, pelas diversas tonalidades e cores. E aí nós vamos encontrar campo biofotônico, voltando para a questão do biofóton, seria o mediador entre corpo e alma, entre os pensamentos e as células. Esta é uma possibilidade real. Se nós examinamos numa literatura recente, esta é mais recente ainda, questões que vinculam os aspectos espirituais e a doença humana, religiosidade, espiritualidade e, de novo, doenças cardiovasculares. Poderíamos nos lembrar, quem é doente? É a alma ou o espírito encarnado. Na essência, nós podemos ter as mais variadas doenças, são milhares de doenças catalogadas propriamente pelos médicos ao longo da história e que são vigentes na atualidade, mas nós sabemos que tanto as doenças no campo clínico, somático, como nas questões da doença mental, nós encontramos a ideia de efeitos. Todas elas são efeitos de questões espirituais, porque toda vez que nós, compreendendo estes mecanismos, cuidamos do doente, além dos aspectos da medicina oficial ou acadêmica, utilizando os recursos da medicina espírita especialmente, nós vamos encontrar uma evolução clínica que é bem diferente daquela que nós encontramos nos doentes que não têm acesso a essas modalidades terapêuticas, tipicamente espíritas. De tal maneira, poderíamos refletir juntos, já nos encaminhando para finalizarmos. Há sempre um contexto espiritual invisível, oculto, pessoal, individual, intransferível para cada doente com patologia importante, orgânica ou mental. Importante nós nos lembrarmos que num determinado tipo de abordagem médica, nós entendemos que todo doente que tem, por exemplo, uma determinada patologia, nós tratamos aquela patologia, mas cada vez mais e há décadas, todos nós sentimos a importância de que para uma mesma doença, independente de aspectos comuns, nós temos que individualizar, nós temos que cuidar daquela pessoa que tem a determinada doença, porque ela é completamente diferente de outras pessoas que possam ter a mesma enfermidade. E aí vem as questões ligadas à alma como uma estrutura individual, única, e que tem a sua interação com aquele determinado corpo físico.
De tal maneira que quando vemos desta forma, nós temos as consequências dessas questões espirituais, que são consequências de agora para o futuro. Tratar o corpo é importante, tratar a alma e o seu contexto espiritual é essencial, fundamental. Tudo o mais é paliativo, ou diríamos, secundário. Porque se nós cuidarmos apenas do corpo, com os medicamentos e as cirurgias, só para citarmos 2 exemplos, trabalhando especialmente a questão da medicina ocidental, nós vamos encontrar que muitas vezes, como não abordamos a questão do perispírito e as questões da alma imortal, que ali é como que a que está utilizando aquela vestimenta carnal doente agora para viver a sua vida, na verdade, logo a seguir, nós podemos ter consequências e o doente pode piorar de novo, e não havendo a abordagem quanto às questões fundamentais, se não agora, numa existência futura, a pessoa poderá adoecer como que novamente. Adoecer no corpo, outra reflexão, é parte do processo de cura e libertação, porque muitas vezes, quase sempre, questões da alma se transferem para o perispírito e do perispírito para o corpo físico, para que possa haver como que uma eliminação destes aspectos, de tal maneira que abordar essas doenças de um modo ou de outro pode fazer uma grande diferença para todos nós. Vejam lá, enquanto a alma não expurgar, diríamos de uma determinada forma, face às muitas vidas que já vivemos, muitas vezes errando tantas ocasiões, expurgar o lixo kármico, a alma não se depura, e não se depurando, ela não encontra os mecanismos para se tornar cada vez mais livre e mais feliz com o passar do tempo e das suas próprias experiências, como que reencarnatórias. Tratar a alma, que é o que nos importa cada vez mais, educação moral, de novo, do pensar e do sentir. E reforma íntima a partir do autoconhecimento. A pessoa precisa entender, vamos dizer assim, que é preciso energia, vontade, decisão de buscar esta sua recuperação. A partir disto, ela vai se conhecer melhor, existem várias maneiras disso acontecer, e em percebendo as nossas deficiências, tratarmos de cuidar delas, buscando os parâmetros espirituais que nos remetem à eternidade, e que Jesus, o Divino Médico, nos veio trazer nitidamente a partir da sua presença entre nós. Libertar os espíritos vinculados a cada caso. Toda doença importante tem questões espirituais vinculando desencarnados conosco. De tal maneira que, pelos erros do pretérito, daí as vinculações, nas vidas anteriores e às vezes na vida atual também, encaminhá-los às esferas e planos de vida mais altos, mais felizes, naquilo que é o que nós chamamos de desobsessão. Seguindo adiante, fluidoterapia espírita, que é o grande complemento da medicina da alma a partir das questões da desobsessão, e claro, o amar e o servir para saldar as dívidas e, ao mesmo tempo, ser a vacina e conferindo imunidade gradativa em relação às novas transgressões à lei. Para que não adoeçamos de futuro, temos que cuidar destes aspectos a partir de agora. De tal maneira, já buscando o encerramento, gostaríamos de lembrar, buscando ali André Luiz novamente, num outro livro, tem a ver com o instrutor Alexandre, Missionários da Luz, o médico do porvir, conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais. O grifo é nosso, onde o amor cristão represente o maior papel. Associando agora, não apenas na questão da obsessão, pensamentos externos, ligando-se aos pensamentos e à alma do próprio ser encarnado,
e daí contribuindo para o processo de adoecimento, de manutenção do processo de enfermidade, mas também providências da nova medicina, medicina espiritualizada, para que tenhamos então o concurso novamente externo dos terapeutas evangelizados, para que tenhamos então com os seus pensamentos de uma determinada condição, interferindo no todo do paciente, que é alma, perispírito e corpo, interferindo e ajudando nos 3 grandes departamentos, para que tenhamos então como que uma facilitação do processo de recuperação da própria saúde. De tal maneira que, concluindo, gostaríamos de lembrar a ideia de que poderemos na atualidade da Terra fornecer o tratamento ao organismo de carne, mas nós não podemos descuidar. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. E está lá, novamente com André Luiz, publicado o livro Os Mensageiros, o 2º da série, em 1944. E aí nós vemos a ideia, que é a ideia de que a cura, os terapeutas de um modo geral, médicos ou não, eles podem como que auxiliar no processo. Muitas vezes eles são decisivos para que a pessoa continue a sua encarnação com mais saúde e com um bem-estar maior. Mas na essência, na medida que tudo começa no campo da alma imortal, tudo tem a ver com os pensamentos que ela gera, nós vamos entender que aquele que vai obter a verdadeira cura a nível mais profundo do que possa existir, é ele próprio, a alma ou o espírito do próprio paciente em questão, iniciando agora, mas é um processo, como nós imaginamos e sabemos, um processo duradouro que vai acompanhá-lo, possivelmente durante toda uma fase de mundo de regeneração, para que nós cumpramos isto que cabe a cada um de nós. Nós nos lembramos também que muitas vezes as pessoas têm como que uma aparente saúde física, ela não tem doença por décadas, mas isso não quer dizer que a sua alma esteja enferma, que o seu perispírito esteja como que muito atingido por suas questões morais de toda a sua trajetória evolutiva, e quando ela adoecer, nesta vida ou numa vida futura, ela mostrará também no campo físico ou no campo mental aquilo que vem acumulando ao longo, muitas vezes, de séculos ou de milênios. Por último, uma ideia que é do primeiro da série, o livro Nosso Lar, quando André Luiz lembra: o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Queridos amigos, nós estamos tentando buscar, num determinado intervalo de tempo, fazer algumas considerações a respeito desta fronteira tão bonita de nós examinarmos entre o pensamento e as questões da medicina, o pensamento, saúde, doença, recuperação da saúde e questões que são fundamentais e que têm nos visitado ao longo do tempo. Que Jesus os abençoe, que nós possamos continuar trabalhando propriamente nesta área de atuação e estarmos buscando a inspiração quanto aos espíritos superiores, todos eles voltados para nos ajudar no nosso processo evolutivo e, por isto mesmo, nos acompanhando em questões muito relevantes relacionadas às doenças de um modo geral e às vidas que temos com este determinado perfil. Que nós possamos seguir adiante, que nós possamos trabalhar juntos cada vez mais e discutindo estas questões, porque delas, com certeza, todos teremos proveito e vamos seguir juntos trabalhando essas questões ao longo das próximas oportunidades. Seja aqui mesmo no Brasil, seja em Coimbra, em Portugal, em qualquer parte do mundo, porque estas questões, como vocês sabem, elas são universais. Muito obrigado, um grande abraço nosso e de toda a nossa equipe aqui presente. Até breve, meus irmãos. É nova luz, vem de